Prefeitura de São Paulo tá uma loucura, literalmente tá uma coisa onde ninguém consegue entender. O Guilherme Boulos agora tá sendo condenado, tá correndo o risco de perder a sua candidatura, e enquanto isso, o Ricardo Nunes tá pulando fora, metendo o pé da campanha e falando: Tarcísio, se vira com a minha campanha, já entreguei a toalha, desisto, agora vocês dão um jeito de me eleger aí. Tá uma loucura, uma bagunça e ninguém sabe o que vai acontecer dessas eleições. Mas uma coisa é certa. Independente de quem ganha, o esforço está sendo muito grande. Pelos candidatos? Não. Pelos seus padrinhos políticos. E com as bolas fora que o Nunes está dando, o Tarcísio está praticamente com sangue nos olhos agora. Então se prepara que hoje você vai entender o que está acontecendo, essa história doida. E o nosso querido Lula, paz e amor, pai dos pobres, decidiu que agora precisa de uma frota de novos aviões para viajar pelo mundo, né? Eita, galera que gosta de economizar dinheiro, não é mesmo? Super econômico. Em vez de ser só um avião, ele diz que não, precisa de alguns quantos. Mas calma que você vai entender, que você vai ver seu dinheiro indo pro ralo de novo. Então, se prepara, senta, se acalma, porque hoje vem polêmica. Olha lá. Tem certas coisas que qualquer pessoa, independente da idade, né, tendo o direito de votar, já sabe que é um crime. Por exemplo, beber quando tá tendo as eleições, não pode. Jogar santinho no chão, não pode, perto das escolas. E, obviamente, assim, né, a regra principal das eleições que qualquer idiota sabe. O voto é sigiloso, é sigilo. Você não pode chamar você, sua avó, sua tia, seu filho, seu cachorro pra ver em quem você tá votando. É meio que assim, é o beabá do eleitor. Qualquer pessoa sabe disso. Mas parece que o Guilherme Boulos não sabia, né? Ou não sabia ou achou que podia quebrar a lei e ia ficar tudo bem. Pra quem não lembra, no dia da votação, o Boulos foi dar uma de boa samaritana, chamou a esposa, chamou as filhas, que obviamente não eram crianças de colo, pra ir ver em quem ele tava votando, né? Obviamente um crime. Porém, ele achou, galera, sou petista, sou pessoalista, sou da esquerda, ninguém vai me incriminar, ninguém vai ver que eu fiz um dos maiores crimes que pode gerar até a cassação da minha candidatura. Ninguém vai ver, imagina. Só que agora, depois de praticamente uma semana das eleições, o Boulos teve a sua resposta da justiça, ou pelo menos do Ministério Público. Que agora ele tá virando um alvo de um processo por violação de sigilo. O que aconteceu, gente? O deputado Gil Diniz apresentou contra o candidato PSOL, Guilherme Boulos, né, uma suposta violação de sigilo. Uma suposta foi meio foda, né? Uma óbvia violação de sigilo. Conforme o documento encaminhado, o Ministério Público Eleitoral do Estado, na terça-feira, Boulos entrou na cabine de votação com a mulher e suas duas filhas no dia 6 de outubro. Então, assim, a galera entrou contra o Boulos para ver se o Ministério Público vai fazer alguma coisa. Agora, se vai, a regra em um país onde a lei é cumprida é sim, Boulos recebeu um processo e ter que responder pelo que ele fez, né? Agora, se vai acontecer, é uma coisa muito difícil. Mas pelo menos no comentário eu gostei que vocês estão muito revoltados com o Boulos. Igual o Arcabe, que escreveu: se ele invadiu a urna eletrônica com 3 pessoas, imagina se for prefeito, vai invadir até a sua casa com a turma do MST e CIS, Edson Pereira. Imagina se fosse o Pablo Marçal na cabine de votação com a sua família. Aí, galera, já tirava o Pablo Marçal preso lá. Vocês iam ver o caos que ia virar. Boulos não, Boulos nunca. Resumindo, vocês estão muito indignados com o Boulos e não querem o Boulos, por quê? Porque o Boulos, obviamente, não apoia a linha de direita e não representa nem um pouco a cidade de São Paulo, e sem contar que o cara é meio alinhado com o PT. E uma coisa que não tem moral nos últimos dias é o PT. E até o Lula assumiu que o PT tá ruim na situação, o PT tá ruim na fita, que agora tá tentando aí rediscutir qual é o papel do PT, porque eles foram muito maus e praticamente não vai eleger o Guilherme Boulos em São Paulo. Não conseguiu eleger nem o Haddad praticamente para governador, quem dirá Boulos para prefeito de São Paulo. E assim, a cada dia que se passa, a distância entre o Boulos e o Nunes no segundo turno fica cada vez maior. E dessa vez tá bem grande, mas bem grande mesmo essa diferença entre os dois candidatos, tá, galera? Ah, por quê? Porque o Nunes é competente? Bom,
Não, porque o Nunes tem o apoio do Tarcísio, que agora praticamente tá fazendo de tudo para que o Nunes ganhe, né? Ao ponto de ir atrás dos aliados de Marçal para tentar convencer os caras a apoiarem o Ricardo Nunes, porque se depender do Nunes, o Nunes não chegava nem no primeiro turno, né? Vocês sabem disso. O problema é que o Nunes tá contando muito, mas muito mesmo, com os potenciais que o Tarcísio tem em relação aos seus colegas e também ao Bolsonaro. Ou seja, a qualquer momento, se o Bolsonaro e o Tarcísio falar tchau, Nunes, tchau, Nunes, o que vocês acham que vai acontecer com o Nunes? O Nunes já era, tá queimado. O Nunes só tá onde ele tá agora por conta dos partidos e por conta das alianças que ele fez. Se não fosse por isso, ele não estaria lá. E isso aí a gente sabe de assim, com total clareza, né? Porém, tem uma coisa que o Nunes está fazendo agora, é desistir. Desistir de aparecer nas sabatinas, como por exemplo o que aconteceu agora na primeira que teve entre o Boulos e o Nunes. O Nunes não foi. Por quê? Porque eu acho que o Nunes está com medo de soltar alguma coisa. Contra o Boulos? Não. Uma coisa que possa atrapalhar e interferir nas eleições dele e perder o público que ele está querendo pegar, que seria então dos outros candidatos. Então, assim, o Nunes está aí pisando de ovos e, obviamente, desistiu de aparecer nessas sabatinas aí contra o Guilherme Boulos, mas a baixaria continua na sabatina, uma que o Boulos fingiu estar conversando com a cadeira vazia, né? Então, assim, galera, a palhaçada ainda continua, né? Porque o Pablo Marçal saiu, todo mundo achou que do dia pra noite ia virar sério. Galera, o Pablo Marçal nem foi a principal coisa para que virasse uma baixaria. A própria política em si, nos últimos dias, se tornou uma baixaria, independente de Pablo Marçal ou não. Porém, agora tá acirrada as coisas e praticamente, mesmo tendo uma distância, ainda tem chance do Bolo talvez dar uma superada no Nunes. Acredito eu que é muito baixo, mas não vamos excluir essas chances que ainda é possível. Muito difícil, mas sempre bom contar com o inesperado. A gente achou que o Marçal ia pro segundo turno, acabou que não deu. Então é sempre bom contar com o inesperado. Eu acredito e quero que não, mas tem essa possibilidade. Uma das coisas que me surpreendeu também dessas eleições foi o Silas Malafaia. Uma porque ele estava interferindo em coisa que nem era da fuça dele, a gente tem que falar assim, né? O cara é pastor, tava entrando saco em política e ainda defendendo um cara que não era de direita. Então, assim, sei lá, meio desnecessária as falas do Silas Malafaia no último dia. Só que agora ele foi fazer uma entrevista na Globo News, né? E falou sobre o cenário político. Aí, obviamente, o que vocês acham que aconteceu? Veio bomba, veio arte, veio coisa que a gente já sabia que o Silas Malafaia ia falar, mas fingia que talvez por algum milésimo segundo ele teria um raciocínio bom para não falar isso agora nessa época de campanha. Mas ele falou, e dá uma olhada só. Bem, em primeiro lugar, Pablo Marçal não é direita, Pablo Marçal é uma... Começou. Primeiro lugar, Pablo Marçal nem tá mais na disputa, vamos lembrar disso, né? Pablo Marçal já deixou de ser um candidato praticamente que tem chance de ganhar nas eleições quando ele saiu e não foi pro segundo turno. Farsa que chegou de repente. Quando você diz que alguém é da direita ou da esquerda, tem que ter história. Por exemplo, quando você olha a história, você tem Eduardo Campos, o governador que morreu. Tinha história. Ciro Gomes, história na esquerda. Quem é Pablo Marçal? Ele aparece em 2022, some, aparece em 2024. Então, não tem divisão. Ele é um oportunista que apareceu, não tem história nenhuma na direita. Só lembrando, o Silas Malafaia tá falando de história e a verdade é que ele tem muito mais história do que todo mundo, né? Porque ele tem tanta história que ele tá na história da esquerda, ele tá na história do centro e tá na história da direita agora. Ou seja, o cara tem um histórico lindo, mais lindo de pula de galho pra quem tá ganhando. Então, assim, né? Só o Silas mesmo. Que camarada é esse da direita que um dia depois de perder diz que a metade dos eleitores dele vão votar em Boulos? Ele não é dono do voto desse pessoal e a pesquisa aí do Datafolha mostrou isso. Então, não é uma questão de divisão da direita. Eu acho que quem é legítimo, que tem história na direita, tem o direito de se candidatar, de vir a público se manifestar. Eu sempre vejo que toda unanimidade é burra. Então, se tem alguém na esquerda que não está com Lula, mas tem uma história na esquerda, é um direito. Se tem alguém na direita que não tem nenhum vínculo com Bolsonaro, mas tem uma história, é um direito. Eu acho que, no fundo, a direita, ela venceu. E quero dizer aqui, a direita vai estar toda unida agora no segundo turno.
Venceu com quem? Com o Nunes? Ah, tá bom então. Contra a esquerda, não tenha dúvida nenhuma. O balanço é positivo para a direita. Vocês mesmos têm comentários, têm análises aí, que a eleição já passou, então análises são verdadeiras. A direita teve proveito e saiu ganhando nessas eleições. Ora com gente onde Bolsonaro tem um vínculo grande, ora com outros que não tem vínculo com Lembrando, tá, galera? Bolsonaro. Não foi a direita que saiu ganhando nessas eleições. A gente tá aqui falando, direita, esquerda. Não, galera. Quem ganhou foi o centro. Foi o partido do Kassab, do Pacheco. O centro que tá tomando conta de tudo. Então, resumindo, nem a direita, nem a esquerda ganhou. Quem ganhou foi o centro, tá? Tem que ser bem claro pra vocês. Que para mim é a realidade, numa síntese dessa história. Pastor, na entrevista para Mônica Bergamo, o senhor usou até o adjetivo covarde para se referir a Bolsonaro na eleição. A gente que apura na eleição, especificamente aqui de São Paulo, a gente que costuma apurar, conversar com o entorno do ex-presidente, a gente ouvia muito uma avaliação que vai em linha com o que o senhor disse. Eles falavam assim para a gente: Bolsonaro não pode apoiar Nunes, não pode ir muito contra Marçal, o eleitor dele, então ele pode perder o próprio eleitor para Marçal. Bom, o senhor conversou com o Bolsonaro, vocês estiveram em contato ontem, ele se manifestou sobre isso. Eu queria saber, como é que foi essa conversa? E dois, o senhor retira especificamente as declarações mais críticas, como a de covarde, em relação ao ex-presidente? Deixa eu dizer uma coisa, liderança não é sobre seguidores, liderança é sobre propósito. Um líder só é realmente líder quando ele anda sozinho. Entendi, então. Entendi o que o Silas tá querendo dizer de líder. Cara, não sei qual que é o sentido, mas o Silas tá atacando o Bolsonaro agora, bem na época que o Nunes tá concorrendo e tá do lado do Bolsonaro. É sem lógica. Para você, tanto o Bolsonaro na direita como o Lula na esquerda já provaram que são líderes, que andaram sozinhos, remando contra todos. Eu quero dizer para vocês, eu não pertenço a partido político nenhum. Eu sou livre, eu sou aliado e não alienado, e com todo o respeito. Não sou único, mas sou um dos maiores defensores de Bolsonaro nesses últimos 2 anos, o que eu tenho feito com poucos fizeram. Então eu sou um cara aliado, eu não sou bolsominion, eu não sou cego, eu sei... Bolsominion, isso aí me mata do Silas. Olhar, eu sei ver. E outra, eu seria covarde se eu fizesse essa declaração para Mônica Bergamo sem antes fazer para ele e para os filhos. Eu disse o tempo todo: Bolsonaro, você é um líder, você não pode dar sinais dúbios, o povo está em dúvida, você é o maior líder da direita. Eu questiono ele: você está fazendo um papel de covarde omisso nesse ponto. Falei para os filhos dele. Agora, o outro lado da entrevista, que ninguém gosta de mostrar, porque as pessoas gostam daquilo que eles chamam de negativo, eu disse: Bolsonaro é o maior líder da direita, é um fenômeno, continuo apoiando ele, não é por causa de um erro que ele compromete a sua história. Então, para mim, é minha visão. Lembrando, o Silas falou que o Bolsonaro era um covarde, que não era um grande líder no último vídeo que ele fez, e criticou, na verdade, o próprio Bolsonaro. Agora ele tá falando que não é questão de seguidor, é de liderança, e disse que o povo vai ser guiado pelo que o Bolsonaro diz. Então, tem alguma coisa mais contraditória do que isso? Eu acho que ele tinha que ser incisivo. Ele tinha que dizer: meu candidato é o Nunes. Acabou o papo. Pau que venha de redes sociais. Eu tomei cacete de tudo que foi lá. E daí eu tenho que me posicionar. Então, essa é a minha visão. Agora, não é isso que vai estragar a história de Bolsonaro, porque ele já tem uma demonstração de posição. Eu falo direto com o Bolsonaro. Lógico, ele é um ser humano, ficou indignado comigo. Na troca de zap, ele ficou indignado. Se ele não ficasse, eu ia até estranhar. Aí eu disse para ele o que eu acabei de falar para vocês: ô Bolsonaro, você não viu elogio? Você não viu dizer que eu continuo te apoiando? Você não viu eu dizer que você tem uma história e que não é um erro que vai te comprometer? Então, isso, gente, é de pessoas que pensam e que analisam. E um dado muito interessante: eu estou falando para fora da bolha do mundo bolsonarista. O que as pessoas estão dizendo? Esse cara aí não é brincadeira, não. Na hora que ele critica,
Ele não é brincadeira, mas na hora de defender, ele também não é brincadeira. Eu acho que as pessoas não estão comentando isso não, Silas. O que vai acontecer? Na hora de defender Bolsonaro, a minha palavra tem valor e poder. É isso que eles não veem. Na verdade, tudo isso, gente, eu estou dando um choque de ordem na direita. Nós não podemos estar dúbio, nós não podemos estar abraçando o paraquedista que apresenta um cara manipulador, mentiroso, criminoso, usa técnicas de manipulação, levanta ondas de impacto, gatilho mental, é uma inteligência para a rede social e manipula o povo da direita. Eu não posso aceitar isso. Essa que é a questão. Pastor Silas Malafaia, boa tarde, muito bem-vindo mais uma vez. O senhor toca num ponto fundamental, que foi a dubiedade. Quando a gente conversa com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e da campanha do Nunes, todos falam da dubiedade do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha do primeiro turno. É tanto que foi esse susto que foi o Marçal, a tal ponto de que foi uma disputa, foi empate técnico no final, até o último momento. Eu queria saber, diante disso, a Júlia até pergunta sobre sua conversa, o senhor é difícil na direita ter consciência crítica, como também na esquerda. Ninguém fica fazendo críticas depois de resultado da eleição. O senhor aparece com uma consciência crítica. Na conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma autocrítica da postura dele aqui na eleição de São Paulo em relação a esse pensamento de unidade da direita? Olha, a conversa é rápida por zap. Eu estou sendo franco. No dia que saiu já a matéria, eu já falei com ele, porque eu tenho muita liberdade com o Bolsonaro, de falar, de criticar. Ele aceita, ele é um cara que muita gente está enganada. Esse cara é um ditador que não aceita nada. Não, ele me escuta muito. Ele me escuta e eu não vou revelar aqui por aí sim. É uma questão, é muito pessoal. Eu faço duras críticas para ajudá-lo. Eu aprendi um ditado, camarote. Amigo é aquele que diz que o outro está com mau hálito. Você chegar para um cara e dizer que ele está com mau hálito, tem que ser muito amigo. Esse negócio de bajulação, de bolsomínio, eu falei aqui, eu falei hoje, ontem, aliás, eu botei um banner, né? Os bolsomínios, viúva de Pablo Marçal, meteram o cacete em mim na eleição, jogaram contra Bolsonaro e agora querem fazer uma graça, porque eu confrontei Bolsonaro. Eu confrontei ele para despertá-lo. Eu sou aliado e vou continuar a ser. Desculpa a expressão, eu sou da infantaria. Eu sou do pau. Na hora da guerra eu não me escondo, é só ver a minha história com ele. Então, ele não fez, nós não fizemos análise crítica. Ele reclamou com muito direito da minha veemência, do que eu falei, ele reclamou. Ele falou, Malafaia, tu pegou pesado demais, assim não, Tal. Aí eu mostrei o outro lá, mas não teve discussão, nem análise. Eu tenho certeza, por eu conhecer um pouquinho o Bolsonaro, ele verificou a atitude dele. Ele não é um cara muito de falar. É interessante, ele é um cara de agir. Eu falo muito com ele no zap e daqui a pouco ele toma uma atitude. Pior é que isso pode piorar na campanha do Nunes. Isso aí que é ruim. Porque inicialmente a gente viu o Silas Malafaia atacando o Bolsonaro, que é tipo assim, a alma, a cor, a vida da campanha do Nunes. E me diga qual que é a lógica. Em época eleitoral ele critica o Bolsonaro, que é a imagem do Nunes. Obviamente, isso aí vai interferir muito nas eleições. Ele achando bom ou não. Mas põe o que você achou da fala do Silas Malafaia. Você acha que todo mundo virou e falou assim, nossa, Silas, como você é um cara excepcional, como você é um cara muito bom, ou você acha que as pessoas foram contra o Silas? Eu acho que a gente já sabe a resposta, mas eu quero saber de você. Põe nos comentários e a gente volta com mais vídeos.